Quem é que não gosta de um bom drinkzinho? Uma boa bebida, seja para dar uma descontraída, seja para trocar um bom bate-papo. E não à toa, a gente vai iniciar um quadro com arquitetos parceiros. E a gente não poderia deixar de começar esse quadro com meu arquiteto sócio, Bruno Pessoa. Aplausos! Seja bem-vindo ao nosso escritório. É uma honra estar aqui com vocês. Quase nunca ele está Um prazer inenarrável. E é claro que a gente não podia deixar de começar este quadro com a pessoa que mais admira uma boa cachaça, Bruno Pessoa. Tá. Me conta, o que você vai preparar? O que eu vou preparar? Boa pergunta, você vai me ajudar, porque como você é expert em drinks, que eu estou sabendo... Eu sou bom em beber, não mas fazer. Mas eu acho que você também é bom em fazer. O que eu imaginei inicialmente seria preparar um Fitzgerald, que eu sei que você ama, inclusive eu aprendi a beber com ele, viu? Gosto bastante. Ele me ensina muitas coisas, uma delas é beber muito. Cadê? Mas então, vamos iniciar. Bom, você vai utilizar uma dose de gin, 15 ou 30? ou duas. Qual Sempre a maior, né? Claro. Se tratando de você, vai duas. Dupla. 30, gin. Exatamente. Vamos lá. Duas. Você quer duas ou quer uma? Pode ser, porque vai fazer mais de um drink. Pra você, né? Um pra você e um pra mim. Ai, gente. Tá, o que mais, por favor? Nós teremos agora o limão. Ou limão. Precisamos siciliano, cortar. Não sei usar isso. Isso na planta fica. Você vai fazer um? É? Arrasou! Tá, mas eu preciso espremer o limão, não é? Exatamente. Espremo. E aí, me conta, a gente veio beber e falar de arquitetura. Geralmente a gente senta no bar e fala de arquitetura com arquitetos, né? A gente trouxe o bar para dentro do nosso escritório para falarmos sobre arquitetura, construção. E me conta uma coisa que eu não sei, e acredito que boa parte das pessoas também não saibam. Por que arquitetura? Por que você escolheu arquitetura? Arquitetura, eu acho que sempre teve presente na minha vida desde a infância. Eu brincava muito de Lego, eu desenhava muito. Eu lembro a primeira vez que eu fui pra Disney, que eu tinha, sei lá, acho que 6 anos de idade, com os meus amigos, primos, enfim. E a gente foi em loja de brinquedo, na época Toys R Us, comprar brinquedo e todo mundo pegando todos os tipos de brinquedo e eu só pegava Lego e canetinha pra colorir. Então eu sempre fui muito disso, do Lego, dessas coisas de construção mesmo, assim. E quando eu brincava de Lego, eu montava aquilo que vinha no manual. Mas eu não montava, tipo, depois montava e eu ficava brincando, né? eu ficava brincando de criar coisas. Então, eu criava um trailer, eu criava uma casa, eu criava... Aquariano, né, gente? Exato, eu não vou fazer as coisas igual dos outros. Nesse processo todo de arquitetura... Isso tudo? Pois é, tá seco esse limão, né, gente? Nossa. Ela tem que experimentar. Eu acho que ela não sabe experimentar limão, tô achando. Mas nesse processo todo de arquitetura, porque hoje somos sócios pela construtora. Inclusive, eu acho que é até legal a gente explicar que muitas pessoas ainda fazem essa confusão. Somos arquitetos, porém eu venho da parte de execução de obra há um bom tempo já. Vai fazer mais ou menos uns 10 anos que eu tô na parte de execução de obra. E o Bruno sempre foi muito mais voltado para a parte de projeto, né? Então, na toa, paralelo, ele tem o escritório dele de arquitetura, assim como eu tenho, mas eu ainda foco mais nessa parte de execução de obra. Me conta, nesse processo todo acho que de caminho de arquitetura, sua curiosidade, como você disse, você sempre quis transformar coisas, inventar coisas. Qual que você vê, qual foi o seu maior desafio quanto ao assunto de projeto de arquitetura? Qual que é o seu... eu acho que o desafio maior. É bem legal falar isso, é algo que a gente conversa bastante, tanto aqui no escritório quanto nos bares e dentro das obras em si. Eu costumo dizer que meus projetos mudaram completamente depois que a gente criou a Modular. A gente já está indo para o 5º ano, basicamente, da nossa empresa da Modular. Antes disso, eu continuo tendo o meu escritório de arquitetura. Só que quando a gente projeta, sem saber como aquilo é executado da forma correta, né? A gente não sabe projetar. A gente projeta algo que a gente imagina como aquilo vai ser. Porém, às vezes aquilo é inexequível, a gente não sabe a medida correta, a gente não sabe os processos para aquilo acontecer, né? Que isso importa muito
muito no projeto. Isso é fundamental, né? Eu acho que é um pilar de qualquer projeto, você tirar do papel e conseguir realmente, eu acho que idealizar, concretizar. E até por coisas básicas também, até da construção de uma prancha que vai para a obra, né? Você saber o que você coloca naquela prancha, o que vai estar escrito naquela prancha. Porque eu acho que uma coisa é a gente que tem já esse olhar, né, essa leitura, e é diferente da pessoa que está ali na obra, na parte da frente para executar. Quando você começa a entender um pouco mais da obra, quando você começa a estar ali dentro, você começa a ver que muitos dos seus desenhos técnicos acabam alterando. Você acaba criando de uma outra forma e fazendo aquele desenho, né, de uma outra forma também para que seja execuível, né? Às vezes é a mesma coisa de você, por exemplo, escrever inglês sem falar inglês, né? Você vai escrever algo que não vai estar escrito, você vai escrever nada. A mesma coisa de você projetar algo que você aprendeu a projetar, mas você não sabe como aquilo é executado. Então você tem que saber como aquilo é executado para que aquilo seja feito da forma correta e a gente, na obra, consiga ler aquele projeto da forma correta. Eu acho que isso é muito interessante, entender os processos para que eles sejam feitos da forma correta. Às vezes você pega detalhes ou projetos que têm 60, 70 páginas e tem detalhes e detalhes e detalhes e detalhes que não dizem nada. Exato. A pessoa perdeu tempo fazendo aqueles detalhes, fazendo aquele desenho, porque aquilo não é necessário. Aquilo não vai ser seguido daquela forma. Eu digo isso na marcenaria, eu digo isso na marmoraria, eu digo isso em diversos pontos, marcenaria principalmente, né? Ou às vezes quando você vai desenhar uma esquadria, você não vai desenhar esquadria porque a empresa de esquadria não vai fazer de acordo com o seu desenho o trilho ou a espessura. Aquilo ali já existe um padrão, já é outra forma de se projetar. E até o conhecimento também, né? O conhecimento técnico, porque às vezes o conhecimento que a gente coloca no papel e acha que está colocando é de forma equivocada. E uma pessoa que tem todo esse conhecimento, esse know-how, tem muito mais propriedade para saber o detalhamento. Você acredita que o cliente, ele consegue, ótimo, é porque eu convidei ele para fazer o drink, né? E ele que está fazendo. Maravilhoso. Gente, eu tô demorando, tô com sede. Mas você acha que o cliente tem eu acho que essa paciência, porque assim, você sabe que sendo na parte da construção, um cliente que já vem com um projeto, né? É que eu tô tentando tirar a semente, porque não tem peneira, né? Não, mentira, tem aqui, ó. Não funciona. Isso é uma outra coisa super importante que eu acho, de desafio de arquiteto. Criatividade. Na obra, inclusive saindo de projetos para obra. Isso é muito importante falar, né? As pessoas pensam, a obra é aquela coisa que acontece, tem todos os padrões, tem tudo. Tem processo. Obra, ela tem processo, é planejamento. É o que a gente fala, a base de uma obra é planejamento. Se aquele planejamento está feito da forma correta, aquela obra flui tranquilamente. Claro que vão aparecer intempéries naquele caminho, porém o planejamento ele é tudo, né? Dentro da obra. Mas você tem que ser criativo dentro da obra e é o que a gente o tempo inteiro, todos os dias. Porque quando surgem esses processos, você precisa se reinventar, entender o que está acontecendo para poder resolver aquele problema da melhor forma possível e no menor tempo possível também. Com o olhar também do arquiteto projetista, porque nem sempre, a grande maioria das vezes, as obras que a gente executa, nem sempre é de autoria do Bruno ou minha. Então a gente ainda tem que ter esse jogo de cintura e esse olhar crítico, tentando perceber pelo olhar do arquiteto projetista como é que vai ser a forma de detalhamento e a riqueza, né? Eu acho que o esmero estético. Mais um, né? Mais um. Você colocou 2 doses? Coloquei 2 doses. Então 2 doses de limão? De limão. Ai, sim, meu patrão. Olha lá. Ó. Mais um. E agora gelo? Agora o xarope de açúcar. Xarope de açúcar. Xarope de açúcar. 30 também? Ah, porque a gente dobrou tudo, né? Toda vez que eu saía da escola, quando eu ia me buscar na escola, que eu estudava à tarde. E aí eu passava, e bom, Brasília eu acho que tem, não sei se tem vantagem ou desvantagem, porque quando a gente passa a noite, o apartamento no interior, a gente consegue ver todo iluminado. E eu passava, gente, tipo, babando, vendo e tentando imaginar como é que seria no interior do apartamento das pessoas. E isso sempre me despertou essa curiosidade. E um dos motivos do qual eu entrei na arquitetura foi exatamente pra isso, pra ter e pra saber como é que é a casa dos outros, pra poder ter essa curiosidade. Curiosa, né? Muito, gente, eu sou muito curiosa. Fofoqueira. Não, fofoqueira não, eu acho que é de curiosidade, da mesma forma de obra, que a gente vai atrás, como é que faz o negócio? Cara, não sei, vamos dar um jeito. E eu acho que isso também tem muito a ver com a parte da execução de obra, porque surgem imprevistos, surgem inúmeros problemas, que a gente tem que ter esse jogo de cintura pra resolver. E eu acho que a curiosidade, sabe? Você ser uma pessoa curiosa, e que foi o que me despertou pra entrar na arquitetura, eu acho que é, cara, fundamental para que a gente consiga proporcionar, eu acho que um projeto bacana para o cliente e mais que isso também proporcionar, eu acho bem-estar, né? A arquitetura ela vai além do que as pessoas imaginam.
de ser algo para transformar em bonito, em transformar em belo. A arquitetura, ela da mesma forma, eu não gosto de comparar a arquitetura com arte, porém a arquitetura ela é um manifesto político, de como a sociedade se porta, e isso a gente faz em macro escalas e micro escalas, né? Dentro de uma obra, enfim, dentro de uma casa, dentro de um quarto, como a pessoa tem que se portar, como a pessoa tem que se sentir naquele ambiente. Eu acho que é meio que por esse caminho, assim. É um reflexo, eu acho que nada mais que um reflexo interno das pessoas. O que você acha das tendências? Você acha que tendência é uma coisa muito sazonal? Como é que você coloca esse mito, né? Eu acho que é um grande mito no mundo de arquitetura, essa parte de tendência. Primeiro, o que você acredita? Eu detesto essa palavra tendência, mas vamos lá. Eu acho que tendência é algo que existe, ela é cíclica. A gente vê moda, a gente vê, enfim, principalmente acho que no meio da moda a gente vê muito isso, né? As coisas tem aquela tendência, até coisas clássicas elas são tendência e caem em desuso, por mais clássico que seja. Você acha que clássico cai? Eu acho que cai. Nós temos itens clássicos que são utilizados e a gente pode trazer para a atualidade, e itens de moda, né, de tendência, como a gente fala, que podem trazer para o uso de uma forma que aquilo não se torne também algo muito temporário, né? Acho que as coisas elas precisam perdurar um pouco por diversos motivos que a gente tem que pensar, né? No nosso mundo. E no alto valor também. Sim, no alto valor, mas também no mundo, né? Entender que aquilo ali, aquela tendência, ela vai acabar, aquilo ali vai ser jogado fora e aquilo ali vai gerar lixo, vai gerar um descarte. E nós estamos falando de um mundo que hoje em dia pede socorro em diversos pontos. Então, mas voltando. Eu já tava, gente, ali, ó, nas baleias, entendeu? E aí, eu acho que a tendência, sim, dá para ser utilizado em certos pontos. É aquela coisa, quando você tá com uma roupa básica, você coloca um toquezinho ali de diferente, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que a tendência ela pode ser utilizada dessa forma, de uma forma sutil, eu acredito. O que você tem usado ultimamente que você acredita ser a cerejinha do bolo? Ultimamente eu tenho utilizado, que é como hoje a palavra da moda, da tendência, é o hiperfoco. Não vamos usar tendência, porque você não gosta de tendência. Vamos mudar a palavra. Como a palavra da tendência agora é hiperfoco, o hiperfoco, o meu hiperfoco... Tá na moda falar hiperfoco? Super. Gente, não sabia não. Agora é novo hit falar hiperfoco. O hiperfoco hoje, na verdade, é o inox. Eu tô viciado em inox, eu quero usar inox em tudo, eu pesquiso tudo de inox. Dá um look aqui. Na arquitetura, Olha o inox no pé. Ai, cadê o pilar? Tá tremendo? Olha o inox. O inox é algo que... É o que eu falo, é clássico, sempre foi utilizado assim, né? Depois do período industrial, porque é um material duradouro, moderno, né? E duradouro. E se você consegue utilizar ele de uma forma legal, por que não? Ele surgiu também sendo utilizado no modernismo imobiliário nos anos 40, 50, período pós-guerra, e hoje a gente está aí utilizando ele, caiu em desuso, e hoje a gente está aí utilizando ele de novo imobiliário, de novo na arquitetura em si, né, nos elementos arquitetônicos. Então eu acho que hoje o meu hiperfoco é esse. É ruim bater, hein? Tem que ser com força, bebê. Eu sou, gente, canceriana, né? Canceriana. Bem, amorzinha. Agora, o nosso convidado, beberrinho, não beberrão, e coqueteleiro. Vamos ver se vai prestar. Opa. Com mistura, e não mexe, não? Pouquinho de limão. Nem tudo é tão simples quanto se parece. Você acha que demolir uma casa, demolir um apartamento é fácil? Meu amor, não é fácil não. É igual fazer um drink. A gente acha que é fácil. É pra jogar dentro? Desconstruído. Vai, dá a sua mexida. Eu quero. Quem quiser ser Olha lá. Agora vamos lá, que eu tô curiosa. Deixa eu ver. Lá. Vamos ver. Então ficou bom. Ficou bom. Tá aí, tá contratado, gente, ó. Maior bartender de Brasília. Além de arquiteto, sócio de construtora, odontólogo. Dentista. Não, odontólogo. E agora, bartender. Bruno People. Vamos lá, deixa eu te aprender agora. Oi, Emma. Oi. Você acha que o cliente tem essa paciência para entender todo o processo e eu acho que o tempo que se leva para desenvolver o projeto? Bom, nós somos brasileiros, né?
O brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, quando o cliente ele chega, ele quer mudar mês que vem. Ele já quer a casa pronta. Não tem projeto, mas ele quer mudar mês que vem. E é meio que por aí. Ele não entende. O cliente ele não entende diversas coisas. Por exemplo, essa semana me procuraram querendo fazer um escritório. Um escritório grande. E aí a pessoa, ela quer o que a gente chama de empreitada global, né? Empreitada global envolve se a pessoa ela quer o projeto, a obra, o mobiliário, tudo fechado. Foi o que eu falei. Aí eu comecei a explicar. Eu falei, olha, eu não tenho como te dar um orçamento de obra agora, porque a gente não tem projeto. O projeto é a base para um orçamento de obra, para eu saber quanto que custa tudo do projeto, né? É algo que uma analogia que eu faço sempre, falo sempre, enfim. O bolo. A questão do bolo. Esse bolo do Bruno eu quero experimentar. Amor. Tudo tem um bolo no meio. É tudo. Contrapiso, tudo é bolo. Planejamento de obra. É isso, tudo é bolo, tudo é coisa em comida. O eterno bolo. Bebida. Pelo menos é pizza, né? O eterno bolo. Vai. Então, é onde entra o nosso trabalho. Nosso trabalho educativo também. Ensinar para o cliente o que é um projeto. Porque muitas das vezes esse cliente ele vem até nós ou com trauma de uma arquitetura ou de uma obra, ou nunca teve a experiência, então ele não sabe realmente nada, ele vem completamente perdido, ou ele vem achando que é arquiteto. Então ele já chega falando que sabe tudo o que quer, só precisa de um desenho. E para ele o desenho é super rápido e super prático. E não, na verdade a gente tem que pensar em tudo como aquilo vai ser executado. É onde a gente precisa segurar o cliente justamente para aquele projeto ir da forma correta para dentro de obra, para que a gente não tenha um vai e volta de projeto, alterações de projeto durante a obra, que é o que começa a acontecer. A obra começa a parar, a obra começa a não fluir e o cliente não entende o porquê disso. O problema tá lá na base. Não, isso é verdade. Realmente, eu acho que um dos maiores, problemas é eu acho que não definição total, por completo de um projeto, né? E eu acho que é muito baseada nessa ansiedade do cliente e até como você disse, a falta, eu acho que da educação, né? Vamos dizer assim, do profissional em freá-lo e falar, não, vamos por partes. Porque se um processo começa de atropelado, tudo... Isso, exato. E assim, entender a ansiedade, a ansiedade ela existe, né? A ansiedade, na verdade, ela é o mal, acho que do século. Mas entender que as coisas cada coisa tem seu tempo para ser feito e seu momento também para ser feito. Uma construção de uma casa, de um prédio, enfim, do que seja, é sobre fundação, né? Fundação você gasta, faz e o cliente não vê nada. E ele gastando, o tempo passando e o dinheiro indo ali, ó. Vou dizer que na fundação é onde você realmente, seu dinheiro vai pelo ralo, né? Na verdade, vai pelas estacas, vai pela fundação, porque você não vê. E essa também, além da parte, acho que da construção, é a parte cinza que a gente chama das obras, que é onde a parte que ela não aparece, a beleza, né? Que eu acho que é o que brilha o olhar do cliente. Então tá aquele processo da obra que tá tudo rebocado, mas com toda a parte de infra passada, de hidráulica, de elétrica. Exato. E o cliente fica, e aí, minha obra? Então ele acha, né? Eu acho que traçando um paralelo a essa ansiedade, né? Na parte de obra, diferente do de projeto, exatamente, eu acho que é essa fase. Ela acontece neste momento em que o imóvel tá totalmente cinza. Mesmo a gente, né? Por sabermos, já temos um conhecimento, a gente sabe que tá andando, e já tá muito mais próximo do fim, mas que o cliente ainda permanece nessa ansiedade. O que você acha que, assim, que é fundamental que a gente observe, assim, bem criteriosamente para que não tenha problema futuro? Bom, aí eu vou puxar um pouco de sardinha para a nossa empresa, Momento Merchan, Modular, construtora. Nós costumamos dizer que nosso diferencial é sermos 2 arquitetos à frente de uma construtora onde o clássico, o óbvio e enfim, que sempre aconteceu, são 2 engenheiros à frente de uma obra. Nós costumamos dizer que por sermos arquitetos, nós temos um olhar mais criterioso para esses detalhes, né? Porque é da essência do arquiteto. A gente aprende isso na faculdade, na vida, eu acho que em tudo. Uma parede mais barrigudinha, sendo um rodapé que faz uma curvinha, né? Então você tem que ir olhando esses mínimos detalhes, porque isso faz com que a gente atinja o alto padrão. O alto padrão não é somente você especificar materiais de alto padrão. Isso é importante. O alto padrão é aquilo ser executado por quem saiba fazer o alto padrão. É porque são os detalhes que a gente bate muito na tecla, são os detalhes. Gente, eu esqueci se eu coloquei uma dose ou 2. E os acaba, eu acho que não colocou nenhuma. Que uma das teclas que a gente faz, assim, questão de estar sempre
sempre batendo com toda a nossa equipe, inclusive entre a gente também, essa parte do fino acabamento, do detalhamento, porque como o Bruno mencionou, não é um material, por se tratar às vezes de uma marca, de um valor agregado, que vai dizer que uma obra ela é bem feita, que ela é bem acabada. Mais uma analogia, gente, eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta muito de analogia. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir uma Ferrari. Gente, mas é o tempo da vovó, pois né? Mas é isso, bebê. Então não adianta você colocar um material que custa 5 mil metros quadrados, sendo que você vai colocar na mão de uma pessoa que não sabe executar aquilo. Exatamente. Então, o acabamento vai ficar ruim e vai ficar com o cara que você viu no Pinterest. Que é verdade. O Pinterest tem um monte de Photoshop. O cliente viu no Pinterest. Exatamente. O Pinterest tem um monte de Photoshop. Inclusive, um outro ponto, outro gancho que a gente pode falar é a respeito de questão de material e de acabamento que as pessoas veem no Pinterest, que nem sempre o que é visto é a realidade. Por exemplo, um ladrilho hidráulico, que a gente sabe que é um manuseio totalmente artístico, né? Às vezes, ele não vai apresentar um resultado 100% perfeito do que é visto numa foto, entender, né? Eu acho que a gente até já falou sobre isso, mas eu acho que é entender a particularidade o trabalho do material. Exatamente. E o que é aquele material. Exato. Né? Você entender que um mármore é poroso, é você entender que um granito é poroso, que ele não é eterno. Assim, quer dizer, ele é eterno, né? Mas ele precisa de certos cuidados, como qualquer material. Exatamente. Né? Seja um polimento, seja uma impermeabilização, seja limpeza, né? A limpeza da forma correta, com os produtos corretos. Então, é entender muito isso sobre o material. Isso faz com que aquela sua obra, sua casa, enfim, perdure e fique bonita por mais tempo. Momento fofoca, ou rádio peão, né? Rádio peão. Rádio peão. Agora me conta, qual que foi essa que vai rolar confusão? A pior obra pra você fazer? Em qual sentido? De tudo. Pior obra. Eu acho que é isso que a gente falou até ainda agora. É a pessoa não conseguir entender o processo, não conseguir entender o trabalho dos materiais, do tempo, de tudo. A pessoa ela não conseguiu entender. Então eu acredito que isso seja difícil porque chegou no final, ela tinha que ter entendido o começo e lá no final ela não estava entendendo o começo, né? E, enfim. Não entendeu o final. Entendeu? Foi nada. Começo, final, meio e fim. Aí a gente dobra a meta. Obra é planejamento, né? E quando sai do nosso planejamento, é algo que a gente precisa resolver, é um estresse muito grande ali em cima da hora, é uma dor de cabeça que a gente tem, é um pesadelo que a gente tem ali real durante aquele momento, com medo de acontecer algo pior ou não conseguir resolver, né, da melhor forma possível. Então eu acredito sim que esses momentos eles são pesadelos naquele momento, mas que depois é um alívio muito grande e um aprendizado enorme que a gente tem, porque a gente tira daquilo para exemplo de outros e a gente vai só melhorando e buscando a melhor forma de executar uma obra. Todos os dias surgem novos, eu acho que desafios, novos aprendizados, mas para mim, Tatiana, o meu maior pesadelo é que, mesmo sabendo que a equipe inteira fez o máximo para entregar uma obra de qualidade, num processo muito bom, num planejamento assim, que eu vejo como impecável e muito bom, sabe? Dentro do mercado que a gente trabalha, é a frustração do cliente. Eu fico assim, é meu maior pesadelo, ainda sabendo que cada um tem uma expectativa e é difícil você, eu acho que às vezes, trabalhar e entender a expectativa do outro, que cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação. Eu também saber que eu dei o meu máximo, independente do cliente não gostou. Mas é isso, eu acho que é uma briga muito grande em entender que o cliente, às vezes eu não vou cumprir a expectativa dele, mas ao mesmo tempo também saber que a nossa equipe fez o que podia dentro, claro, da nossa limitação. Legal. Fui DJ. Sou dentista. Vixe, muita coisa. Absolutamente tudo. Eu anoto sempre, na verdade, a minha agenda do dia anterior. À noite, ou no finalzinho do dia, eu programo tudo que eu tenho que fazer no dia anterior, no dia seguinte, pra que eu consiga dar uma desacelerada na cabeça, porque senão a cabeça... Com certeza. Já quis. Pra mim, ela é um meio termo, é um planejamento, é um jogo de cintura. É você ser um sabonete. Você carrega aqui, assim, e você tem que ir equilibrando. Planejamento.
Você escutar de um cliente, você escutar de um cliente que ele está extremamente satisfeito por todo o processo, por todo o trabalho, você vê a realização, acho que a alegria, a felicidade na voz e no feedback do cliente. Eu acho que, olha, em termos de execução, é muito mais fácil uma casa. Agora, em termos, eu acho que você vê um negócio se reformando, acho que o imóvel mudando, uma reforma. Apartamento. Pra mim é apartamento. Irmãos Campana. Eu acho que o Sérgio Rodrigues, mais tradicionalzão, mais clássico. Um branco. Você tava pensando em branco também? Branco. Cara, uma do Phil Collins. Nossa, das antigas. Aquela, eu não sei o nome, mas eu posso colocar pra vocês tocarem, pra vocês escutarem. Eu diria cantor, Andrea Bocelli. Gente. Sem alteração de projeto. Por favor. Por favor. Desde a época da faculdade, que eu admiro muito, inclusive eu tinha até um certo, acho que receio, eu colocava ele num pedestal, que eu admirava muito, pelo nível de detalhamento, pelo nível de conhecimento. Claro que hoje envolve toda uma grande equipe, mas é o Igor Campos. Igual a Tati Brasília, pra mim é Bloco Arquitetos. E no âmbito nacional eu iria no pretinho básico, que eu acho que a maioria dos arquitetos faria, que é Kogan. Margarita. Ter um bom vinho. O meu convidado foi ótimo. Eu convidei ele para fazer os drinks e ele fez todos os drinks para mim, porque eu não sei fazer drink nenhum. Muito obrigada, aprendi muito e espero que vocês tenham gostado. Beijo! Até mais!